Pessoal, como eu disse na última vídeo nosso, eu dei uma introdução às igrejas do Apocalipse e disse que hoje nós começaríamos com a igreja de Éfeso, ok? Então nós vamos começar. Você se lembra que naquele vídeo de introdução, eu disse que Jesus Cristo colocou nas cartas às igrejas 7 elementos, sendo eles o nome da igreja, ok? O título, um elogio, uma exortação, uma preocupação, uma promessa aos que vencerem e aquela frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Então, vamos lá. Apocalipse no capítulo 2, no versículo 1, diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Bom, o versículo já diz primeiro, de cara, que ele tem nas mãos as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos da igreja e anda no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Bom, o primeiro elemento dessa carta é o nome da igreja. Essa palavra, a palavra Éfeso, o nome Éfeso, quer dizer querida. Isso mostra claramente, né? Jesus escreve uma carta e chama a igreja de querida, e isso mostra claramente que a igreja era boa, ok? Era uma igreja boa, era uma igreja que estava no caminho certo, que estava fazendo as coisas corretamente, vamos colocar aí até entre aspas. Talvez nós vamos ver que apesar de ser uma igreja boa, Éfeso acabou se tornando um tanto tradicionalista, ok? Mas esse era o significado do nome, querida. Ou seja, Éfeso era uma igreja que tinha um lugar especial no coração de Jesus Cristo, e ele queria deixar isso bem claro nessa carta. A primeira coisa que aparece é um elogio. Veja bem: sei suas obras e paciência. Apocalipse 2, 2, 3. Esse é o elogio, ok? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a sua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Bom, um elogio. É claro, uma igreja que de cara ele já chama de querida. A primeira coisa que apareceu aqui então é o elogio. Veja bem: sei as suas obras. Bom, quando Jesus Cristo disse pra gente: eu sei as suas obras, a gente já pensa: sabe, é a mesma coisa de alguém virar pra você e falar assim: eu sei o que você está fazendo. A gente já fica assim: opa, sabe o que eu estou fazendo de bom? Ou o que eu estou fazendo de ruim? Bom, mas esse era um elogio. Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então, Éfeso é uma igreja que tinha obras, ok? E tinha trabalho, eles trabalhavam. E eles perseveravam. Então, era uma igreja que estava no caminho certo. Ele diz também: sei que não pode suportar os maus, ou seja, os falsos profetas, os falsos mestres que estavam no meio deles ali. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 29 e 30, Paulo, ele disse, quando Paulo foi ali a Éfeso para se despedir deles, dos anciãos, ele os chamou separadamente e disse para eles que assim que ele saísse, que viriam no meio deles lobos, que viriam falsos mestres, que viriam muita coisa terrível viria para o meio deles, ou seja, muito engano viria para o meio dele. Então, veja bem, era uma igreja boa, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que fazia de tudo para andar nos caminhos do Senhor, mas tinham no meio deles os falsos profetas, e eles guardaram o conselho de Paulo, aparentemente. Quando a gente olha nesse versículo aqui,
pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quer dizer, isso aqui mostra que eles guardaram a palavra de Paulo, quando Paulo disse que viriam entre eles lobos, devoradores, falsos mestres, viriam entre eles para causar dano. Paulo avisou isso para eles profeticamente naquela ocasião. E eles guardaram essa palavra de Paulo no coração, e eles foram perseverantes. Então, era uma igreja boa, que estava cheia de falsos profetas, de falsos mestres e de devoradores de homens e de almas no meio deles. Ok? Guarda bem o retrato dessa igreja, o que estava acontecendo ali. Uma outra coisa que teve logo em seguida, depois do elogio, é uma exortação. Paulo fez uma exortação. Teologicamente, aquela igreja estava fazendo um bom trabalho, ok? Mas tinha uma coisa que Jesus tinha contra eles. Eles deixaram o primeiro amor. E isso é terrível. Isso é uma coisa muitíssimo pesada. Imagina, Jesus chega para aquela igreja, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu sei que vocês têm se mantido, não têm suportado aqueles falsos profetas, essas pessoas que pregam contra a doutrina dos apóstolos, dizem ser apóstolos e não são, os acharam mentirosos, ou seja, mostra que aquela igreja realmente perseverava na doutrina, eles estavam focados na doutrina, a ponto de fazer de tudo para manter aquilo ali. Mas aí Jesus Cristo diz para eles, mas eu tenho contra vocês, porém, vocês deixaram o seu primeiro amor. Agora, como é que isso é possível? Uma igreja que se esmera em guardar a doutrina, que se esmera em seguir a palavra de Deus, que se esmera tanto para poder manter tudo do jeito que deve ser e perde o primeiro amor. Perder o primeiro amor é uma coisa muito séria. Muito séria. Aquele primeiro amor é sabe, aquele sentimento, aquela operação, aquela coisa que nos impele a abraçar o mundo e fazer tudo e seguir adiante e ter garra e buscar o Espírito Santo, buscar unção, buscar tudo aquilo que nós necessitamos para fazer aquela obra. Aquilo tinha desaparecido deles. Eles estavam tão focados em guardar a doutrina, tão focados. Se você parar para pensar um pouquinho, você vê que hoje tem muita gente assim, tem muita igreja desse jeito, tão focada em guardar a doutrina que se esquecem do principal, se esquecem do primeiro amor, ok? Isso é exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Eles estavam tão ocupados com os negócios do rei que não tinham tempo para o rei, ok? Isso era o que realmente estava acontecendo. Isso acontece conosco. Nós nos preocupamos tanto com o nosso ministério, nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós temos que fazer, nós nos preocupamos tanto com a parte prática das coisas que nós nos esquecemos do Rei, nós esquecemos de quem nós servimos. É aí que a perda do primeiro amor acontece, porque nós queremos fazer tudo com perfeição, nós queremos que as coisas apareçam. Pensa bem, o que as igrejas hoje estão procurando? As igrejas hoje, cada dia elas estão se tornando imensas, não é? Está todo mundo hoje se preocupando em transmitir os cultos ao vivo, né? E os cantores evangélicos que adoram a Deus estão se transformando em artistas Está mudando tudo. Por quê? Porque as pessoas querem levar a igreja para um nível do mundo, eu não sei, as pessoas querem levar a igreja para uma direção que ela não deveria estar realmente indo. Isso é uma armadilha muito grande. Então a gente se esmera tanto às vezes em fazer um culto bonito, um culto florido, não é? Aquela coisa toda, e mostrar ao vivo para todo mundo. Não tem que cantar direitinho, né? Os instrumentos têm que ser profissionais. Tem igrejas que contratam músicos profissionais, ou seja, os músicos que estão tocando lá não são nem músicos servos de Deus, são músicos profissionais, porque estão preocupados. O culto ao vivo, o culto está sendo transmitido pela internet, o culto está sendo transmitido para o mundo inteiro, então tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser bonito, porque senão ninguém vai assistir, tal e tal, e pronto. E o esmero é tão grande naquilo ali que nós esquecemos de quem nós estamos servindo, para quem que é aquele culto, qual que é o objetivo daquele culto, o que nós queremos alcançar. E eles se preocupavam, e esse era um problema da igreja de Éfeso, eles se preocupavam
tanto com o esmero da doutrina, tanto com manter tudo nos seus lugares, que eles se esqueceram do rei. Se esqueceram do rei. Se você visitar Éfeso hoje, você vai ver que é um lugar maravilhoso para se visitar. Mas a igreja não está mais lá. A igreja não está mais lá. Em Apocalipse 2, 4 a 6 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Você vê que Deus ainda dá Deus sempre dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Mas a verdade é que aquela igreja de Éfeso, tão querida e que procurava se fazer as coisas tão corretamente, tão certinho, eles pereceram. Eles pereceram. Aquela igreja não existe mais. A igreja não existe, a igreja ela não permaneceu, ok? Ela não permaneceu. E tem alguma coisa ainda mais aqui, ó. Tens, porém, isso, olha só que no meio dessa exortação aqui, Jesus ainda coloca praticamente um elogio aqui para eles. E ele fala aqui, olha, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, eles procuravam fazer as coisas tão certinho, perseguiam tanto em como fazer, como manter a doutrina, que era isso que eles faziam. Era isso que eles faziam. É igual as igrejas hoje, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas você sabe bem o que eu estou falando. As pessoas se preocupam tanto com isso que elas se esquecem com o primeiro amor, elas se esquecem do que move as pessoas, elas se esquecem do propósito de tudo. Bom, Jesus ainda deu para eles isso. Vocês têm a favor de vocês que vocês se aborrecem, vocês não suportam a obra dos nicolaítas, as quais eu também não suporto. Agora, quem são esses nicolaítas? Né? A gente vai ver mais sobre isso. Quem são esses nicolaítas? As obras dos nicolaítas. Isso é uma coisa que vale a pena prestar atenção. Existem duas teorias para quem sejam esses nicolaítas. Bom, a primeira é que alguns sugerem que havia uma facção no primeiro século que se chamavam nicolaítas, ok? Era um grupo de pessoas, era uma organização chamada de nicolaítas, que estavam abusando, esses nicolaítas, eles estavam abusando da liberdade que eles tinham em Cristo, ok? Eles seguiam este homem chamado Nicolas. Nicolas, ele foi escolhido para ministrar aos pobres em Jerusalém, em Atos 6, quando eles estavam escolhendo os diáconos, eles estavam ungindo os diáconos, e junto com Estevão, naquela mesma ocasião, eles chamaram esse Nicolau também, e eles o ungiram para poder dar assistência aos pobres, ok? E esse Nicolau fundou essa facção dos nicolaítas. Essa palavra nicolaítas ela é uma palavra não traduzida, ok? Mas se nós pegarmos a raiz dessa palavra e dividirmos no grego, o que essa palavra significa no grego? Essa palavra é nikao. Nikao significa conquistar, vencer, governar, ok? E a palavra laos significa leigos, pessoas. Então o que estava acontecendo? Os nicolaítas, eles eram pessoas que usavam a postura, que usavam a posição clerical, que usavam a autoridade que eles tinham sobre o povo para governar, para oprimir. Eles usavam aquilo que eles tinham de autoridade para poder subjugar o povo. E não foi isso que Jesus Cristo mandou. Lembre-se, perceba lá em João 13. Em João 13, Jesus Cristo chama ali os discípulos, coloca eles, enche uma bacia d'água e começa a lavar os pés deles. Ok? E Pedro disse, Senhor, não, eu é que devia estar lavando o seu pé. E Jesus falou com ele, olha, se eu não lavar você, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ok? Pedro diz para ele então me lava o resto do corpo, a cabeça, os braços, as mãos, lava tudo. Jesus Cristo falou os pés. Lavar os pés seria o necessário. É o andar com Deus, Esses nicolaítas, eles abusaram do poder deles. Agora, meu amado, isso é uma coisa que eu também não vou entrar nesse detalhe, mas é uma coisa que tem muito hoje.
Quantas igrejas, quantos pastores, quantos de nós estamos usando do nosso poder clerical, usando da nossa autoridade que nos é dada por Deus para subjugar, para governar as pessoas, ok? E não é isso, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para governar e nem para colocar fardo pesado em ninguém, porque Jesus Cristo veio para tirar o nosso fardo pesado e nos dar um fardo leve. Mas aí nós, os pastores que somos responsáveis pelo povo, começamos a colocar neles jugo pesado, fardo pesado, e é isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, ok? Eu acredito que o que Jesus não gostou ali foi exatamente o fato da igreja ou clero governando o leigo, ok? E Jesus, por isso, deu esse exemplo lá em João, no capítulo 13. Eu não acredito que esse fosse o plano de Deus de jeito nenhum, que a igreja se aproveitasse para governar leigo. Ok? Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus e para levar o povo à maturidade. Agora, vocês lembram quando eu falei para vocês que cada uma dessas igrejas colocava, cada uma dessas cartas colocava um período da igreja de Deus profeticamente, exatamente como tinha acontecido. Isso aqui que nós vemos na igreja de Éfeso é exatamente o que aconteceu no primeiro século. Assim que o clã dos Césares acabou, assim que acabaram os Césares, a igreja assumiu, a igreja católica, que era a igreja do poder na ocasião, começou a perseguir os cristãos. Quando a Roma começou a oprimir e a perseguir os cristãos no primeiro século, começou a perseguição dos cristãos pela igreja de Roma, a igreja se uniu com o poder do governo, ok? E a igreja governava. A igreja governava e oprimia o povo e usava o governo humano, os governadores, os reis, os príncipes, para poder fazer o serviço sujo, o trabalho sujo deles, para oprimir. Eles criavam as inquisições para poder matar as pessoas, matar os cristãos, tomar conta das propriedades deles, pegar tudo para eles e enriquecer a igreja. Então estava acontecendo exatamente isso. A igreja estava fazendo aquilo que Jesus Cristo não queria, que era governar, oprimir sobre o leigo. Jesus não chamou a igreja para governar sobre o leigo. Jesus chamou a igreja para poder amar, para poder trazer as pessoas, levar a salvação de Jesus Cristo, para poder preparar um povo que vai subir, um povo que um dia vai governar esse mundo aqui, mas com Jesus Cristo, e não com opressão, e não da maneira que era feito naquela ocasião. Então, Éfeso mostra muito bem o primeiro século da igreja, a opressão da igreja romana, como que a igreja romana oprimia, a igreja católica romana oprimia o povo e matava e criavam as inquisições e faziam toda aquela perseguição para poder enriquecer a igreja, tomavam todas as terras, todo o ouro, todos os bens que as pessoas tinham e perseguia. E a igreja tinha que ir para o underground, como se diz, eles tinham que se esconder. E isso durou por muito tempo. Isso é o que nós conhecemos como a Idade das Trevas. Ok? Se você tiver um pouco de curiosidade, pesquisa sobre a Idade das Trevas, o que aconteceu ali, como que foi. Eu li vários livros sobre isso. Nós vamos ter, ao longo desses estudos, eu vou soltando algumas coisas. Foi um período terrível, ok? E depois, então, da exortação, nós temos a promessa ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mais uma vez eu digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvido, então essa carta é para você. Meu irmão, vamos ficar atento para a palavra de Deus, para a pureza da palavra de Deus, ok? Infelizmente, a igreja hoje está seguindo um caminho estranho. Por que tem tanta contradição nas igrejas hoje? Por que tem tanta igreja querendo ser melhor do que a outra e querendo atrair mais pessoas do que a outra, quando o Espírito é um? O Espírito é um só. Por que tem tantas visões diferentes? As pessoas discordam e brigam com esse ponto e brigam por aquele ponto, quando o Espírito é um só. O Espírito não é um espírito de confusão. Ok? O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. A palavra de Deus é uma só. Por que nós brigamos tanto? Por que nós discutimos tanto? Por que cada um puxa para um lado e essa coisa louca? E aqui ele diz,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Perceba que nessa carta nós temos a promessa ao que vencer como um PS, ou seja, um pós-escrito. Ela está fora do corpo da carta. As primeiras cartas são assim, o PS vem depois de tudo que Jesus manda, de todas as mensagens que Jesus manda para aquela igreja, ele põe o PS. Isso, o pós-escrito, como essa frase, ok? As primeiras 3 igrejas acontecem assim. Bom, essa então é a primeira igreja, é a igreja de Éfeso, que mostra o perfil da igreja do primeiro século, como ela era perseguida, a igreja de Cristo como era perseguida e como que a igreja se juntou com o governo para oprimir o povo. Essas são as chamadas obras dos nicolaítas. Então, cada vez que você lê na Bíblia sobre obra dos nicolaítas, saiba que são igrejas que oprimem e tentam governar o povo através de opressão e se aproveitando da autoridade que tem. Então a igreja de Éfeso era uma igreja querida, era uma igreja que fazia tudo certinho, era uma igreja que tentava e fazia de tudo para manter a doutrina, mas eles estavam tão focados nisso que eles esqueceram do rei, eles esqueceram do devocional. E nós estamos tão preocupados, às vezes, com o que nós temos que fazer, com a igreja, com o trabalho em si, que nós esquecemos do nosso devocional. Nós esquecemos de falar para Deus quanto nós o amamos, nós esquecemos de parar para ler a Bíblia, nós esquecemos de meditar e de falar para Deus quão agradecido nós estamos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação. Quão agradecido nós estamos de saber que nós estamos caminhando numa direção de salvação, nós estamos caminhando em direção ao Pai, estamos caminhando em direção aos céus. É tão bom saber que se amanhã esse corpo aqui desfalecer, nós estamos com o Pai, na glória, ok? E não no outro lugar tão terrível que as pessoas morrem de medo, no inferno. Isso é uma certeza, meu amado, que nós temos, nós carregamos no nosso coração quando nós servimos a Jesus Cristo, quando nós damos o nosso coração a Jesus Cristo e nós nos esmeramos em servi-lo. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês. Essa é a primeira carta à igreja de Éfeso e a gente vem com mais um vídeo para a próxima igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e a gente se vê. Bye bye. Tchau, tchau.